Importância da memorização no processo de alfabetização, no processo de aprendizado, no processo de educação, de formação, ou de autoeducação, ou de autoformação. Nos últimos tempos, nos últimos anos, nas últimas décadas, né, vem ganhando força aquele discurso de que não precisa memorizar, não precisa decorar, né? E existe até um termo meio pejorativo, né? Decoreba. Isso aí é decoreba. É possível sim a gente fazer algumas críticas à memorização. Como eu sempre costumo dizer, a gente não memoriza por memorizar. A memorização, ela não é um fim em si. A memorização é um meio. Então, nesse sentido de memorizar por memorizar, de decorar por decorar, eu concordo com a crítica. Ou então, às vezes, é colocado para nós um conteúdo que ele, às vezes, não faz muito sentido prático para a nossa vida. Lógico que a gente também não vai ser utilitarista. Lógico que a gente também não vai ser materialista a ponto de só querer aprender aquilo que tem algum ganho material ou que proporcione alguma apenas vantagens temporais. Então a gente também não está nesse ponto aí. Mas, de fato, existe às vezes algumas informações que poderia ser substituída por outra. Mas isso aí não justifica a crítica ferrenha, né, quase que um ódio contra o processo de memorização. Eu gosto muito da forma como os clássicos eles viam a memória e eles valorizavam, eles davam a devida importância à memória porque eles entendiam de uma forma diferente. Eles trabalhavam a memória não como um fim em si, mas sim como um meio de alcançar a inteligência, como uma forma de desenvolver o intelecto. Então ele tinha 3 pilares que eles entendiam muito claramente, que era a percepção. A percepção é aquilo que a gente apreende do meio externo, do mundo físico, da realidade. E aí depois a gente passa pelo processo de memória, ou seja, a gente apreende as coisas da vida, a gente apreende as coisas da realidade e a gente registra na memória isso que a gente aprendeu. Lógico, eu já venho falando aqui sobre curva do esquecimento e outros processos mais. A gente não vai registrar, não vai memorizar todos os estímulos, todos os fenômenos e eventos que aconteceram durante a gente. A gente vai fixar aquilo que é mais importante. Às vezes até o que é importante a gente também acaba esquecendo. Então a memória ela tem o papel de fazer esse registro. Aí depois vem a imaginação. Adivinha onde é que a imaginação vai buscar matéria-prima para poder imaginar? Ela vai buscar na memória, gente. Então, a baixa imaginação que nós temos hoje, às vezes se dá, primeiro, pela falta de treino da imaginação, e segundo, muito provavelmente seja isso, não sei, ou então uma combinação dos dois, o registro de memória. Então, quanto mais você tem conhecimento de uma área, mais você consegue imaginar coisas sobre aquela área. Olha só que coincidência, né? Você tem mais conhecimento, você tem mais registro na memória, você imagina mais resoluções de problema sobre aquela área. Então, esses 3 pilares aqui para os clássicos, eles contribuíam para a formação da inteligência, para o desenvolvimento do intelecto humano. E o intelecto humano, ele é o que nos distingue de outros seres vivos. Lógico que existem outras coisas mais elevadas, mais importantes do que simplesmente o intelecto. Fatores morais, que a gente vai entrar mais numa discussão filosófica mais profunda, numa discussão até teológica, mas que não é o objetivo aqui. O objetivo é trazer um reforço sobre a importância da memorização no processo de formação, no processo de educação de vocês, no caso. Não caia nessa lorota. Se vocês estão ouvindo aqui, se vocês chegaram aqui, é porque você já tem esse entendimento ou está despertando para esta verdade aqui, para esta realidade de que é preciso sim trabalhar o pilar da memorização. Vocês podem estar trabalhando, memorizando algum assunto que vocês queiram por meio de revisão espaçada, por meio de flashcard, por meio de resumo. Enfim, é possível trabalhar
Eu vou estar produzindo mais vídeos sobre como está trabalhando a questão da memorização, e aí com isso você está fortalecendo a memória, o pilar da memória, e aí os novos conhecimentos que vão chegando, que forem chegando, serão mais fáceis de serem aprendidos, de serem absorvidos quando você tem uma memória exercitada, uma memória fortalecida. Tá, gente? Esse vídeo aqui eu não apresentei nenhum produto, mas mesmo assim eu vou deixar na descrição aqui o link do nosso site. A gente trabalha com flashcards. O nosso site é supermente.com.br. Vou deixar também na descrição um cupom de desconto para que, caso você tenha interesse, você já adquira nossos produtos num preço mais em conta.